Bom, continuando então agora ao amadurecimento da nossa API, então percebam, né, que fazer uma API em si, né, o básico, que já na realidade está até de certa forma bem completinho de acordo com os padrões da API REST, mas fazer essa estrutura mais menos personalizada, eu quero dizer, é muito fácil e muito rápido de ser feita, tá? Mas muito frequentemente a gente precisa fazer personalizações, incluir regras de negócio, mais capacidade para a nossa API, e nem por isso o nosso código não vai conseguir ser executado pelo fato da gente estar utilizando bibliotecas, enfim, que façam uma boa parte das coisas por baixo dos panos. Então é o que a gente vai utilizar então agora essa abordagem e entender o que a gente precisa personalizar ou não, quais são as regras que a gente precisa incluir. Bom, primeira questão, conforme eu tinha comentado, o que acontece? Se eu for aqui, existem situações em que a gente não é muito comum, muito usual a gente ter a necessidade de cadastrar vários numa request só. O que eu quero dizer? Para ser mais claro, principalmente para quem já entende um pouquinho de aplicações. Por exemplo, aqui no cadastro das reservas, os bookings, tá? Não seria tão usual você fazer mais de uma reserva numa única chamada da API. Ou seja, pensando em quem vai consumir isso é o front-end, ele vai fazer uma reserva por vez, porque significa que é um usuário por vez. Eu não estou falando que a minha aplicação não vai receber múltiplas requisições, mas em cada requisição é para cadastrar uma reserva, que é o processo de cadastro quando a pessoa está lá no site lá e fazendo o cadastro da reserva, fazendo a aquisição. Então não é tão comum nesse caso eu pensar no Booking aqui em cadastrar vários. Agora pensando aqui na tabela de disponibilidade das viagens, quando a pessoa estiver fazendo o cadastro, o admin, né, o usuário admin, estiver fazendo o cadastro de todas as datas disponíveis para aquela viagem, para aquela pousada, para aquele lugar, a gente pensa que seria muito trabalhoso se cada. Imagina ele precisa 20 dias de disponibilidade. Ele tem que ficar individualmente salva um dia, foi um dia, salva, foi outro dia, salva, adicionou outro dia e assim por diante. Seria interessante ele ter a possibilidade de enviar um monte, né, um conjunto. Isso já é possível para a gente fazer quando a gente utiliza, por exemplo, o API View, tá? Porque o API View, como eu falei, que ele deixa mais na tua mão, né, para você fazer as coisas mais manualmente, você define se vai ser enviado muitos ou não. No o Model View 7, ele já não permite isso. Então, eu vou fazer um teste, vou fazer uma amostra aqui. Deixa eu dar um send aqui. Não tem nada cadastrado de disponibilidade. E eu vou tentar cadastrar. Vou colocar aqui um pouco menos isso. Vou colocar aqui essas datas, referenciando essa viagem. Vou dar um send. Olha lá. Ele deu esse erro falando assim: olha, os dados estão inválidos, porque eu esperava um dicionário e eu recebi uma lista. Ou seja, ele está esperando receber umzinho aqui, ó, e não um conjunto. Tanto é que, para comprovar o que eu estou falando, vou colocar aqui single, por exemplo, um único. Então, eu vou cadastrar assim, ó, aqui. Vou dar um send. Olha lá, ele cadastrou. Tanto que se eu der um get agora para ele buscar, ele está aqui. Então, ele espera um por vez, o que significa que se eu quisesse uma coisa bem grande assim, ó, eu teria que fazer um por um, tá? O que seria muito ruim. A nossa API ela está funcionando, mas
não atenderia muito bem nesse caso. Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Primeiro passo é eu poderia, no caso da availability, que é exatamente o que eu quero ter a possibilidade de cadastrar vários numa requisição só, eu poderia mudar para API View e fazer toda a minha customização aqui. Só que isso atenderia só a availability. Aí, se eu quisesse, por exemplo, também cadastrar várias imagens de uma vez só, eu também teria que meio que copiar e colar código. Não ficaria, funcionaria e estaria ótimo, né? O importante é funcionar, mas em termos de amadurecimento, de clean code e tudo mais, a gente não seria uma opção muito legal. Então, vamos pensar numa forma um pouco mais otimizada, que seria o que? Eu criar, porque quem que está me limitando? Ao Model View Set, ele não deixa por padrão isso. Então eu poderia criar algo parecido com o Model View Set, só que permita, né, bastante envio de vários dados. E aí se eu conseguir fazer isso, eu vou fazer uma vez, ele vai ser algo personalizado que eu fiz e eu consigo replicar. Então é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou criar aqui, vou até colocar um comentário, vou colocar assim, ó, create, colocar assim, creating custom model view set allowing, ou seja, permitindo multiple registers, tá? Então, beleza. Então, eu vou vir aqui, vou criar um class, vou chamar de custom model view set, o nome, de novo, tanto faz. E ele vai estender o model view set. Então, como ele vai estender o model view set, ele vai herdar praticamente tudo que já tem hoje. Eu só vou mudar uma partezinha, tá? Então, quando ele estiver falando de criar, quando o model view set está criando um registro novo, ele chama um método chamado create. Tá? Tudo isso está na documentação. Então eu vou falar assim, olha, eu quero que o create seja um pouco diferente. Eu quero que quando for o create, ele vai seguir um pouquinho as minhas regras que eu defini aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Por que o Model View Set ele não está deixando cadastrar? Por que o Model View Set ele não está deixando eu cadastrar vários, tá? Porque existe um parâmetro que a gente passa no Serializer que se chama Many, tá? Que é basicamente, você pensou certo se você lembrou desse cara aqui, tá? Então o que vai acontecer? Hoje o nosso serializer ele está fazendo assim, ó, self.get para mim pegar o serializer que foi definido. André, não estou entendendo nada, tá? O que é esse get serializer? Basicamente, esse get serializer ele vai pegar o que foi usado na definição aqui do serializer class. Ou seja, se eu estou falando do availability, ele está falando do availability serializer, porque eu defini ele aqui, ok? Então, estou pegando o serializer e aí ele pega os dados que veio, os dados que veio da requisição. Então, quando eu chamo aqui o meu Insomnia para ele poder, né, chamar o back-end, esses dados que estão aqui registrados, eles são os dados que vão estar no data request.data. Então ele vem assim, ele faz isso, tá? Só que tem um detalhe. Aqui no many ele deixa false sempre. E esse é o BO, esse é o problema, tá? Ele deixa sempre falso. Então, quando a gente tenta mandar vários, como aqui ele passa o many false,
o serializer ele vai tentar esperar como se fosse um único dado e no entanto eu estou tentando mandar vários. Então vai dar um problema. Então eu preciso na realidade saber chavear isso aqui, ó. Para quando eu mandar vários, isso aqui fica true. Quando eu mandar um, isso aqui fica false, tá? Então dessa maneira eu consigo vir aqui e fazer uma tipo uma lógica, tá? Uma lógica para falar assim, olha, veio muitos ou veio um? Uma das maneiras a gente definir isso aqui no Python é com isInstance. IsInstance. O isInstance seria o que existe também em várias linguagens, como o type of, né? Ou seja, você está verificando o data type daquilo que está chegando. Então eu estou falando assim, olha, o que está vindo, ele é, ele pertence à lista, ou seja, ele é um conjunto. Se ele pertence à lista, ele é um conjunto, então isso aqui vai retornar true. Então está vindo, é many, many sim, true, está vindo muitos. Agora, se por um acaso eu mandar um só e não estou mandando no formato de lista, então ele vai vir aqui com essa informação de falso. Então many, false, porque eu não estou mandando muitos, eu estou mandando um. E aí ele continua o processo, né? Então aqui, pessoal, basicamente no serializer, quando ele vai converter, porque aqui eu estou recebendo JSON, ele vai ter que converter isso para Python. Ele tem que saber se ele recebeu um conjunto de JSON ou ele recebeu apenas um, entendeu? Então basicamente é isso que eu estou passando. Aí, beleza, eu estou fazendo isso. E aí agora eu vou seguir o processo. Então, só que isso aqui eu vou salvar numa variável, tá? Porque agora é eu que vou ter que definir como que vai funcionar. O que eu estou fazendo agora? Esse ó, serializer, serializer, tá? Vou chamar de serializer. Vou chamar de my serializer, só para entender que não precisa ser o nome de serializer. Entenda o seguinte, o que essa biblioteca Model View 7 faz por baixo dos panos é o que eu estou fazendo aqui, com exceção dessa lógica, tá? Então, ele faz algo muito parecido, tá? Então, ele vai pegar o serializer que foi usado, tá? Através do getSerializer. Aí ele vai verificar se esse processo do mySerializer ele está válido. O que significa isso, pessoal? Esse isValid, basicamente, ele vai... Porque lembra que eu havia comentado anteriormente que o serializer ele serve para converter Python JSON, JSON para Python e também fazer uma certa validação dos dados. Por quê? A gente tem que entender que quando a gente está criando, né, algo novo através da API, esses dados vieram de fora. E eu não tenho certeza que esses dados estão corretos. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo. Eu quero salvar uma imagem. Uma imagem tem título, link e o ID da viagem. Imagina que veio o título com 2T aqui, ó. Veio assim. Então, na hora que ele tentar fazer essa conversão, ele vai, peraí, ele não vai conseguir achar. Então isso aqui não vai bater. Então não vai estar válido, tá? Ou então alguém vai lá e adiciona mais uma informação, ou falta informação, ou coloca uma estrutura diferente, ou tipos de dados diferentes. Aqui eu espero um texto e aí alguém manda um número, enfim. Então ele vai o serializer ele também verifica se está válido as coisas, se estão batendo como deveria, né? Então, agora depois que eu pego o serializer e converto e faço a conversão aqui, nesse caso eu estou fazendo a conversão do JSON que veio pela requisição em Python, e agora eu estou verificando se está tudo certinho. Se tiver algo errado, eu quero que ele realmente reclame. Então eu vou fazer um raise
exception true, ou seja, ele vai dar um erro na hora e não vai deixar eu continuar. Aí, se tiver certo isso, aí eu vou fazer um self, ponto, e aí eu tô falando assim, olha, pode continuar agora. Então, eu vou fazer esse perform create. Esse perform create, basicamente, ele vai fazer o seguinte, eu tô falando assim, olha, eu já mudei o que eu queria e agora segue o jogo normal, tá? Então, basicamente, ele está continuando, eu estou usando o método que ele já utilizava, que era para fazer realmente a criação, tá? Criou, ou seja, salvou lá no banco de dados, tudo certinho. Agora eu quero retornar, porque alguém solicitou a criação e está esperando uma resposta. Então eu vou criar esse headers aqui, ó, que vai pegar o self.get success headers serializer mais serializer data, ou seja, eu vou pegar uh, essas informações, tá? E jogar isso como um sucesso, né? Um cabeçalho, tá? De que deu certo a requisição. E aí agora eu vou retornar uma resposta, response, passando o meu, os meus dados, tá? Ou seja, eu estou devolvendo o que eu salvei, o status. No caso, eu quero o status. Aqui, pessoal, eu posso colocar o número do status code, tá? Não é obrigatório, mas existe um padrão de HTTP responses, tá? Você pode dar uma pesquisada sobre HTTP uh, response codes. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Tá? Existem códigos, tá? Então, por exemplo, tem algumas até mais completinhas, umas tabelinhas mais completas aqui, tá? Então, basicamente, tem uma relação aqui do que cada código significa, tá? Não é obrigatório, mas é bom seguir essas convenções, tá? Principalmente quando a gente está falando em interação entre sistemas. Então, se deu certo e é um processo de criação, geralmente a gente usa o status 201, que é o status de criado, tá? E o cabeçalho, headers, eu vou usar o headers que eu utilizei aqui, tá? Aqui ele está dando um erro porque ele está falando que ele não tem a response. Então eu preciso importar ela aqui. Então vou vir aqui e importar a response da REST Framework Response. Beleza, então vamos só revisar o que acontece. Eu criei uma classe customizada que vai usar todo o padrão da classe que eu já estava utilizando, que era Model View 7, porém mudando apenas o processo de criação de novos dados. Quando eu tiver o processo de criação de novos dados, eu vou verificar se os dados que estão chegando múltiplos ou não múltiplos, né, uma unidade só. E se tiver, dependendo da situação, eu vou pedir para o serializer ou fazer esse processo de conversão, considerando que são muitos ou não, verificando se está válido esse processo de conversão, pedindo para a biblioteca seguir o processo natural, pegando a resposta, né, de tudo isso e retornando, né, para quem solicitou. Só que, de novo, quando a gente cria algo e não usa, virou inútil, tá? Então, ou seja, eu criei isso aqui, mas eu não estou usando esse modo customizado. Então, todos os lugares que eu quiser ter a possibilidade de cadastrar vários, eu vou utilizar, ao invés do Model View Set, eu vou usar o Custom Model View Set.
Eu poderia generalizar e usar para todos, mas como eu falei, tem casos em que não faz sentido. Por exemplo, cadastrar categorias, preciso múltiplos? Vou deixar não. Viagem, cadastrar múltiplos, eu acho que também não faz muito sentido. Imagens, sim, acho que talvez faria sentido. Tipo, você faz um upload de várias imagens, todas relacionadas à mesma viagem, né? Usuários também não, reservas também não, pagamentos também não e disponibilidade sim, tá? Então, onde eu quero vários, poder ali cadastrar vários, eu adiciono o custom, tá? Isso já é uma coisa que dá para a gente testar e eu aconselho sempre vocês fazerem as coisas aos poucos e irem já testando, tá? Para não ter acúmulo de erros. Primeiro eu vou testar um get aqui para verificar se está tudo legal. Show. E agora eu vou fazer um post. Deixa eu só confirmar o seguinte. Agora eu vou tentar cadastrar essa. Eu vou deletar o que eu tinha feito antes. Então eu vou deletar o 1 aqui. E vou tentar cadastrar todos esses aqui. Basicamente são os trips 1 e os trips 2, com ID 1 e 2. E eu tenho essas duas trips, né? Deixa eu só confirmar. Cadê os benditos? Opa. Aqui, trip, não send, 1 e 2 eu tenho. Então, eu vou só descarregar. Se der certo, ele vai carregar tudo e vai dar aqui o status de criado. Foi, tá? Pessoal, é só uma observação, é assim, parece que, mas isso aqui já estava, tá, desse lado. É por conta dos testes anteriores que eu tinha feito, tá? Mas, tanto é que quando eu dei o send, se não tivesse dado certo, ele já iria, né, mudar aqui e assumir tudo isso daqui. Bom, então eu vou agora fazer um get. Antes não estava vindo só esse e esse aqui eu tinha até excluído. Então vou dar um send e vamos ver se ele vai vir todo aquele conjunto. Ó, ótimo, veio. Então muito mais fácil você cadastrar todos. E aí uma observação com relação à regra de negócio. Perceba que eu estou considerando assim: como que eu vou saber se tem disponibilidade ou não? Quando tem aqui a disponibilidade e o booking perceba que ele está nulo, significa que a disponibilidade existe para essa viagem e ninguém reservou. Simples assim. Então tem disponibilidade. Quando alguém reservar isso aqui, vai fazer o seguinte: eu vou, em vez de nulo, vai vir a ID da reserva, tá? Então eu estou implementando desta forma. Beleza, então o passo de criar aqui um model view set tá customizado, foi implementado, tá, com sucesso. Agora eu acho que, deixa eu pensar se daria para a gente já fazer uma regra de negócio que seria interessante, tá? Eu acho que sim. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui que o vídeo está com 23 minutos. Acho que dá para a gente implementar um pouco mais de lógica. Eu quero fazer o seguinte. Na minha booking, tá? No meu booking, eu quero ter a possibilidade de, quando eu cadastrar uma reserva, tá? Eu tenho que verificar se essa reserva ela existe ou não, tá? Ou melhor, eu preciso verificar se a disponibilidade para efetuar essa reserva existe ou não. Então, eu preciso realmente implementar essa lógica aqui. Então, o Booking View aqui não pode ser assim, porque do jeito que está aqui, mesmo não tendo, né, disponibilidade, ele vai tentar cadastrar e vai cadastrar.
eu preciso fazer um link no sentido de que, olha, se tiver uma disponibilidade, aí cadastra, caso contrário, dê um erro, ok? Então, isso eu vou implementar aí na próxima etapa, tá? Para o vídeo não ficar tão longo.